Nós iremos falar sobre o modo de produção do socialismo. O grupo é composto por Augusto Cavalcante, Guilherme Rodrigues, Jefferson Cavalcante, Lívia Ellen, Moisés Gregório e Vanderberg Félix. Na teoria marxista, socialismo, também chamado de comunismo de nível inferior, refere-se a uma fase histórica específica do desenvolvimento econômico e ao correspondente conjunto de relações sociais, que substituem o capitalismo no esquema do materialismo histórico. A definição marxista do socialismo é um modo de produção onde o único critério de produção é o valor de uso, e, portanto, a lei do valor já não dirige a atividade econômica. A produção para uso marxista é coordenada através da economia planificada, enquanto a distribuição da produção econômica é baseada no princípio, a cada qual segundo suas necessidades. As relações sociais do socialismo são caracterizadas pela classe trabalhadora efetivamente possuir os meios de produção e os meios de subsistência, seja através de empresas cooperativas ou por propriedade pública, ou ferramentas artesanais particulares e autogestão, de modo que o excedente social acumula para a classe trabalhadora e a sociedade como um todo. O socialismo é um sistema econômico pós-mercadoria. Isso significa que a produção é realizada diretamente para produzir o valor de uso, ao contrário de ser produzido como objetivo para gerar um lucro. O estágio em que a acumulação de capital é viável e efetiva torna-se insuficiente no estágio socialista de desenvolvimento social e econômico, levando a uma situação em que a produção é realizada independentemente da acumulação de capital de forma supostamente planejada. Embora Karl Marx e Friedrich Engels tenham entendido o planejamento envolvido o insumo, as decisões de cada indivíduo envolvido em níveis localizados de produção e consumo, o planejamento foi interpretado como uma economia centralizada por marxistas e leninistas durante o século XX. No entanto, tem havido outras concepções de planejamento econômico, incluindo o planejamento descentralizado e o planejamento participativo. Em contraste com o capitalismo, que depende das forças de mercado coesivas para obrigar os capitalistas a produzir valores de uso como um subproduto da busca do lucro. A produção socialista deve se basear no planejamento racional de valores de uso e decisões de investimento, coordenadas para alcançar objetivos econômicos. Como resultado, que ocorre em uma economia de mercado capitalista, não estarão presentes em uma economia socialista. O valor de um bem no socialismo é a sua utilidade física, em vez de seu trabalho incorporado, custo de produção e valor de troca, como no sistema capitalista. Se o socialismo usasse um sistema baseado em incentivos, a desigualdade ainda existiria, mas em menor medida. Como todos os membros da sociedade seriam trabalhadores proprietários, e isso eliminaria a gravidade das tendências anteriores em relação à desigualdade e aos conflitos decorrentes das propriedades dos meios de produção e ainda da propriedade de uma pequena classe de proprietários. E o método de compreensão e recompensa em uma sociedade socialista seria baseado em uma meritocracia autêntica, segundo o princípio de cada um segundo as suas capacidades e a cada um segundo as suas necessidades. Bom dia, agora eu vou falar um pouco sobre o estágio avançado do socialismo. Referido como comunismo de estágio superior, em crítica ao programa de Gotham, é baseado no modo de produção socialista, mas é diferente do socialismo de estágio inferior de algumas maneiras fundamentais. Enquanto o socialismo implica a propriedade pública por um aparelho de estágio, ou a propriedade cooperativa por uma empresa cooperativa de trabalhadores, o comunismo seria baseado na propriedade comum dos meios de produção. As distinções de classes baseadas na propriedade do capital deixam de existir, juntamente com a necessidade de um Estado. Uma superabundância de bens e serviços é tornada possível pela produção automatizada, que permite que os bens sejam distribuídos com base nas necessidades e não no mérito. Eu vou falar sobre as fases intermediárias. O período em que o capitalismo torna-se cada vez mais insuficiente como um sistema econômico, imediatamente após a conquista proletária do Estado. Um sistema econômico que apresenta elementos do socialismo e do capitalismo provavelmente existirá até que as forças produtivas da economia e as atitudes culturais e sociais se desenvolvam até um ponto em que satisfaçam os requisitos para uma sociedade socialista completa.
que perdeu a necessidade do valor monetário, trabalho assalariado, acumulação capital, etc. Especificamente, as relações de mercado ainda existirão, mas as unidades econômicas são nacionalizadas ou reorganizadas em cooperativas. Essa fase de transição, às vezes, é descrita como capitalismo de Estado ou socialismo de mercado. E a China está oficialmente no estágio primário do socialismo.